Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Física 2. Toca a vinheta. Bem-vindos de volta. Vamos lá. Alguns alunos tiveram dúvida para fazer o terceiro exercício da apostila, então vamos fazer junto, né? Vamos ver. Tirar algumas dúvidas. Determinado líquido de coeficiente de dilatação gama real ocupa todo o volume V0 de um recipiente coeficiente de dilatação volumétrica gama do recipiente menor que o gama real. Ao aquecermos o conjunto de ΔT, né? A gente aumenta uma temperatura ΔT, certo volume aparente do líquido transborda e é colocado no recipiente com graduação volumétrica. Faça o que se pede. A. Determine o esquema que representa a situação inicial e final. Bem, é simples, né, gente? Peguei lá no Google um copinho cheio de água, situação inicial. Quando eu esquento, o que acontece? O líquido ele dilata, mas o vidro também vai dar uma dilatadazinha. Então ele vai aumentar o volume do recipiente e do líquido. Como o gama do recipiente ele é menor que o gama real, o que acontece? O líquido dilata mais. Então ele dilata mais e sobra uma variação de volume aparente. Quer dizer, é o que caiu para fora. Que é uma proveta graduada, né? Bonitinho. Esse é o A. Tá? No B, porque o líquido transborda, o que eu falei, né? A coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é maior que o do recipiente. Então, ao serem aquecidos, o líquido dilata mais que o vidro, fazendo com que essa diferença transborde para o líquido. Fácil, né? O que representa o volume aparente do líquido transbordado? Como ele pode ser chamado? Bem, ele representa a parcela do líquido que transbordou. Estou falando a mesma coisa, mas tudo bem. Após a dilatação, ele é chamado de variação de volume aparente, pois ele é menor que a dilatação. A variação do volume aparente ela é menor que a variação do volume do líquido. Tá? Item D. Determina a relação entre a variação de volume aparente, a variação real do líquido e a variação do volume do recipiente. Bem, lógico isso, a variação aparente vai ser a variação do líquido menos a do recipiente, certo? A diferença entre esses dois é a variação do recipiente, que é o quanto ele dilatou, para aguentar mais líquido. Item E. Determine a variação do volume. Ele quer saber a variação do volume aparente em função de V0, gama real, gama do recipiente e ΔT. Bem, a gente sabe que a variação vai ser do exercício anterior, a variação aparente vai ser a variação do líquido menos a variação do recipiente. A variação do líquido é o quê? V0 vezes gama real vezes ΔT. E a do recipiente? V0 vezes gama do recipiente vezes ΔT. Colocando esses dois, vou colocar o V0 e o ΔT em evidência, então eu sei que a variação do volume aparente vai ser V0 ΔT, que multiplica gama real menos gama do recipiente.
que a gente vai chamar de um gama aparente. Né? Como é chamada a diferença entre gama real e gama do recipiente? Já falei, né? Mas tudo bem. Chama-se coeficiente de dilatação aparente. Coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Ok? Agora vamos para a apostila 2, tá? Graças a Deus chegamos à apostila 2. Página 126, capítulo 6, tá? Nós vamos falar agora sobre terminologia 2, sobre calorimetria, que é sobre calor. Nossa maior fonte de calor é o Sol. Olha que bonitinho. Ele gira, né? O Sol gira, gente. Não é paradinha, não. Ele gira. Tá vendo essas ondulações aqui? Chamadas de solar flare. São as erupções, como se fossem umas erupções solares, né? E aí é quando a gente vê aqui da Terra, essas erupções elas formam como se fossem manchas pretas. Então a gente não sei quando, mas desde muito tempo nós contamos essas manchas solares. Muita energia, muita luz. Eu tenho vários pontos escuros que são as erupções solares. Quando o Sol está numa fase fraca de emissão de radiação, de luz, ele não tem, chega algumas épocas que ele não tem manchas solares, tá? Aqui tem duas sondas, é muito interessante que os americanos lançaram duas sondas que elas estão na mesma distância entre o Sol e a Terra, tá? E elas ficam medindo o Sol. E aí, para o Sol não ofuscar, né, por causa da intensidade, a gente põe um disco. Tá, e aí põe as erupções, ó, os solar flares, soltando as manchas. Muito bonito. Então fica fácil perceber que o calor... e o calor, né? O calor, ele flui, tá? Eu não posso dizer que tá frio, que não... quando tá frio tem pouco calor, quando tá quente tem muito calor, mas... Em relação ao que? Lembra? A gente viu temperatura, né? Quando a temperatura está alta, isso quer dizer que tem bastante calor. Então ele flui, né? Nosso corpo, para manter a maioria da energia que nós produzimos, nosso corpo produz, é para manter a nossa temperatura a mais ou menos 36,7 graus. A maioria da parte do corpo, tá? Às vezes você tá com a mão gelada, a mão tá com uma temperatura menor. Então, o meu corpo é uma máquina térmica e ele produz energia para manter aquecido e realizar outras tarefas, né? Outras atividades. Aí é biologia. Nós temos dois tipos de calor, tá? Primeiro é o calor sensível, que é o calor que produz, quando eu emito esse calor, quando eu emito esse calor mesmo, quando eu gero esse calor, ou não, seria melhor, quando eu transporto esse calor para um corpo, por exemplo, quando eu vou lá no fogão, ligo meu fogão e tem uma panela com água, quando eu acendo esse fogão, eu estou gerando calor para essa panela, tá? E aí, a água, o que acontece com a água dentro da panela? Ela esquenta, né? Então esse calor, ele aumenta a temperatura do corpo, chamado de calor sensível, tá? Ele é proporcional à variação de temperatura, lógico, né? Porque se ele esquentou. E aí nós criamos um fator de proporcionalidade chamado de capacidade térmica, tá? Então, quantidade de calor, Q vai ser a quantidade de calor sempre, não esqueçam, Q maiúsculo. Quantidade de calor vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Capacidade térmica, C maiúsculo. Só que aí descobrimos que o C era proporcional à massa. Então, criou-se uma outra variável que seria chamada de calor específico. Calor específico, Czinho, minúsculo. Tá? O Czinho minúsculo vai ser a capacidade térmica vezes a massa. A massa vezes o calor específico vai ser a capacidade térmica. E aí, a nossa equação fundamental da calorimetria. Por favor, que macete. Que é T, né? A gente escreve T. Na apostila tá delta T, mas tudo bem. Que é o que macete. Q igual a MC delta T. Czinho. Por quê? Seu C vezes M é o Czão. Guarda essa fórmula no coração. Dependendo da variação da temperatura,
Então, ó, nós vamos considerar que quando ele recebe energia, o que é positivo. E quando ele doa energia, é negativo, ok? Quando eu ponho a água na geladeira e ela esfria, então eu estou tirando o calor da água. A geladeira, ela tira calor e o fogão bota calor, certo? Unidades. Muito importante isso daqui, tomem muito cuidado, tá? No sistema internacional é Joule por Kelvin, energia por temperatura, tá? Desculpa, a capacidade térmica é Joule por Kelvin e o calor específico é Joule por quilograma por Kelvin. É muito comum, porque isso é uma notação mais ou menos que recente na calorimetria. Antigamente só se usava caloria por grau Celsius, tá? Que não foi doutorados lá que descobriram que calorimetria, caloria é uma unidade de energia, joule, tá? Isso é recente. Então você vai ver muito caloria por grau Celsius e o calor específico, caloria gramas por grau Celsius. É fundamental notar que quanto a capacidade térmica é uma propriedade de um corpo, a capacidade térmica é de um corpo, ou seja, depende da massa e da substância que ele é feito, o calor específico é uma propriedade própria da substância, né? Então você vai ver tabelas de calor específico. E aí também, cuidado, depende do estado que ele está, tá? E nós vamos ver a seguir. Então eu tenho aqui uma tabelinha, tem na sua apostila, né, do calor específico de cada material. Então, depende do estado físico. Ó, se ele é sólido, ele vai ter um. Se ele é líquido, vai ter outro. Se é gasoso, vai ter um terceiro. Calor sensível. Agora, calor latente. Calor latente é o seguinte. Durante a mudança de estado físico, importante, preste atenção nisso. Durante a mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Ok? Não há mudança de temperatura. A temperatura continua a mesma. E aí a fórmula fica que molinho. Mais fácil, né? Que molinho. Onde a quantidade de energia vai depender da massa e do calor latente. O L vai chamar calor latente. Tá? A unidade vai ser também joules por quilograma ou calorias por quilograma. Esse é o gráfico da água, tá? Então como é que vai ser o gráfico da temperatura? Ó, eu tenho aqui gelo, né? Menos 10 graus Celsius. A escala aqui está em graus Celsius, tá? Então eu tenho menos 10 graus Celsius. Um exemplo, tá? Eu tenho um gelo menos 10 graus Celsius. Então eu vou esquentar esse gelo. Vai esquentar, vou fornecer energia. Olha aqui, ó. Tô fornecendo o quê? Tô fornecendo energia, tá? Tô fornecendo energia, a temperatura aumenta linearmente. Olha que bonitinho, linear, até chegar a zero. Gelo chegou a zero, o que acontece? Ele começa a derreter. Eu vou derretendo o gelo, mantém zero, tá? Mantém zero. Ó, eu tô derretendo, então, ó, nessa fase aqui, ó, tá vendo essa reta aqui? Eu tenho tanto água no estado líquido quanto água no estado sólido. E eu tô derretendo, tô fornecendo energia, derretendo. Quando chega aqui, o gelo já derreteu. Quando o gelo derreteu, a partir desse ponto, eu só tenho água no estado líquido. Então aí eu continuo fornecendo energia constante, né? E aí a água começa a aquecer. A água começa a aquecer, até que chega a 100 graus. Professor, o que acontece a 100 graus? Todo mundo sabe, né? Começa a evaporar. A água evapora a 100 graus. Evapora, eu tenho água e vapor, só que no caso não. Então, por exemplo, o que é o banho-maria, gente? Banho-maria, eu ponho água, ponho uma panela, ponho água na panela e eu vou esquentando. Quando começa a borbulhar, quer dizer que borbulha. O que tem dentro da bolha quando a água está fervendo? Tem água no estado gasoso, tá? É água também, só que é no estado gasoso, dentro da bolha. E aí eu começo a evaporar. Então eu garanto que naquela mistura tem 100 graus, não vai subir a temperatura.
tá? Então eu posso derreter meu chocolatezinho dificilmente, né? A não sei que eu tenha pouca habilidade, meu chocolate vai queimar, porque eu consigo manter aquela temperatura dentro do meu banho-maria a 100 graus Celsius, tá? Se você pegar uma panela com óleo, por exemplo, você vai ver que a temperatura ultrapassa 800 graus, pode chegar até 800 graus, entendeu? E aí poderia queimar meu chocolate. Nós não queremos chocolate queimado. Então eu mantenho na banho-maria que eu garanto a 100. Quando termina de evaporar tudo, professor, aí se eu pegar esse gás, água no estado de vapor, e eu aquecer, ele vai aumentar a temperatura. Conseguiram perceber? Serve para água, nesse caso a gente já sabe os valores, mas serve para todas as outras substâncias. Beleza? Então guarda esse formato desse gráfico. Então aqui eu tenho calor sensível, aqui eu tenho calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Eles ficam alternando. Quando que eles alternam? Quando muda de estado. Ó, mudança de estado. Então aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho sólido e líquido, aqui eu só tenho líquido, aqui eu tenho líquido e gasoso, e aqui eu só tenho gasoso. Maravilha, professor. Equivalente em água. Como a água tem um calor específico de 1 caloria gramas por grau Celsius, então vocês vão ver muito isso em questões, né? Eu sei quanto é o calor específico da água, 1 caloria grama por grau Celsius, tá? Então isso equivale, né, ao corpo. Então eu como 1 grama, se eu considerar 1 grama de água, então 1 grama tem 1 caloria por grau Celsius. Eu chamo isso de equivalente. Então eu posso, se um corpo tem capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius, ele equivale a 50 gramas de água. Legal? Isso significa que o corpo, ou 50 gramas de água, sofre a mesma variação de temperatura ao receber a mesma quantidade de calor. Tranquilo, tranquilo, professor. Conservação da energia, tá? Se eu tiver um ambiente fechado, um sistema isolado, tá? O calor que foi cedido vai mais o calor que foi recebido. Lembra, ó? Calor cedido negativo, calor recebido positivo. Então, se eu somar os dois, as quantidades têm que ser iguais, igual a zero, ok? Pessoal, aqui tá a tarefinha, né? E quarta-feira a gente vai se ver para fazer mais exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Estamos juntos. Valeu!